vocês? Como que vão? Vou bem, espero que vocês também estejam ótimo. Eu tô abrindo essa live que eu quero abrir mais lives ao longo do tempo para conversarmos sobre alguns assuntos, os assuntos políticos aí da semana, né? E essa semana surgiram aí dois assuntos de extrema relevância que eu queria comentar com os senhores, que é o assunto sobre a vitória do Javier Milei na Argentina e sobre a indicação do Flávio Dino, né, ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, então vamos lá. O primeiro assunto, questão do Javier Milei, é uma eleição de extrema importância para a direita, né? A questão regional, ela impacta muito as decisões políticas do nosso país e as decisões latino-americanas como um todo impactam muito. A geopolítica ela é feita de zonas de influência, então é muito comum que quando um presidente ele tende a ser eleito, isso acaba influenciando o outro lado. Da mesma forma que aconteceu de maneira antepassada aí com o nosso ex-presidente Donald Trump, que influenciou diretamente em algumas eleições, como a do Maurício Macri e a do Jair Bolsonaro. Então, eu considero de suma importância as eleições dos Estados Unidos e as da Argentina para uma influência, uma zona de influência política aqui na América do Sul, na América Latina como um todo. Isso inclui os países da América do Norte também. E é muito importante, sim, nós vemos que às vezes a gente não dá muita importância para as questões internacionais, mas elas possuem sim muita importância, porque essa zona de influência ela é feita de forma visível ou até mesmo invisível. Então, por exemplo, nós tivemos aqui o Lula tentando influenciar nas eleições argentinas com seus assessores, seus marqueteiros. Deu certo? Graças a Deus não deu certo. Mas foi uma tentativa de influência mal sucedida, né? A nossa política sul-americana ela é muito passível dessas áreas de influência, principalmente da política internacional. Então, é muito importante, vale a pena nós ficarmos aí com o pezinho à frente sobre isso. E por que é tão importante para a direita, né? A direita, ela sofreu um baque muito grande, isso não foi só aqui no Brasil, né, com a derrota aí do Bolsonaro, não foi só no Brasil, nós também sofremos muitas derrotas aí na Colômbia, no Equador até que recuperamos recentemente, né, no México, na Argentina, alguns países que se mantiveram assim, casca grossa com a direita, é Uruguai e Paraguai, que manteve sua hegemonia centro-direita ou direita, né? Enquanto isso até mesmo os Estados Unidos mudou. Isso se deve muito a questões como as crises envolvendo a Covid. Eu acredito que a Covid foi o principal fator que fez alterar esse espectro, né? Mas enfim, agora nós precisamos retomar, né? Para colocar com que nossas ideias sejam vigorantes, né? Colocar nossas ideias em prática, as reais ideias de direita, liberalismo, libertarianismo, conservadorismo. Eu, particularmente, sou um liberal conservador, acredito muito nessas ideias envolvendo alguns autores como Roger Scruton, Hannah Arendt e tantos outros autores aí, Hayek. Então, eu acredito que é de suma importância para que nós possamos aí estabelecer essa doutrina e essa questão dessa ideologia para a direita, é seguir esses países e entender sobre essas zonas de influência. E isso tem impacto direto no Brasil, porque o Milei ele tinha um tom muito anti-Lula, né? Ele tinha
perspectiva aí de atacar o Lula sempre que possível, dia sim, dia também, né? E isso era realmente muito bom para nós. Mostra que o Lula é nada mais, nada menos que um anão diplomático. Não o país, não o Brasil que é um anão diplomático, é o próprio Lula que é um anão diplomático, né? E o Milei, ele tinha essa perspectiva de atacar. É claro que agora ele é presidente, ele precisa moderar seu tom. Todo presidente precisa moderar o tom, né? Um presidente que não sabe ser pragmático, ele não serve para ser presidente. O presidente ele precisa ter esse tom de pragmatismo. Ele precisa. O principal líder é aquele que sabe voltar atrás, né? É aquele que consegue voltar atrás sem problemas de orgulho, né? Eu acho que é o principal. É, então, o Xavier Milei fez uma campanha muito anticomunista, anti-esquerdista, e isso deixou o governo assim, impactado, porque foi uma derrota muito grande para o Lula. Regionalmente foi uma derrota muito grande. Isso vai colocar um conjunto de óbices para os planos do Lula aqui no Brasil, aqui no Mercosul, principalmente aquela questão da moeda, né, de adotar uma moeda única, né, para algumas transações. Não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo. Então, muitos desses planos vão ir para o chão. É claro, o Milley ele vai ponderar bastante seu tom, mas ainda que pondere, o que aconteceu no passado não é apagado, não tem como apagar o que aconteceu no passado, né? Então, o que aconteceu ainda fica refrescado e é uma derrota para o Lula, uma derrota muito grande para o governo, ainda mais depois de ter colocado, inclusive, assessores e marqueteiros aí na campanha do Massa, né, Sérgio Massa. Mas a questão do Milei vai ser muito importante agora, porque vai ser uma nova voz, junto com o presidente do Uruguai e o do presidente do Paraguai, para condenar algumas ações, principalmente algumas ações não só do Lula como da Venezuela. A Venezuela aí está entrando em guerra com a Guiana Francesa. Peço perdão aí pelo som. Então, esse tópico é fundamental para o avanço da direita aqui. É um avanço regional que vamos ver acontecer a partir de agora. Se Deus quiser, nós vamos estar aí recuperando o governo, seja com Trump, seja com DeSantis, seja com o John Kennedy Jr. lá nos Estados Unidos, né, que é muito importante retomar. Os Estados Unidos é uma zona de influência global. E lá voltando, nós vamos ver as massas aqui no Brasil também voltando a cabeça mais para a direita, né? E com o Lula fazendo essa tanta de estupidez, né, que está acontecendo aí durante o seu governo. Então, por enquanto, acho que o que eu tinha que falar aqui sobre o Xavier Milei era praticamente isso, era essa zona de influência, era essa importância para a direita latino-americana. Nós precisamos aproveitar essa onda e não desgastar ela, né? Nós precisamos surfar nela de maneira assim bem precisa e inteligente, né? Atacando, protestando, fazendo aquela guerra cultural que eu acho que é muito importante. Essa guerra cultural ela realmente existe, né? Nossas universidades estão tomadas, nossos sindicatos estão tomados, então participe, vamos levar uma nova ideologia, uma nova ideia para esses locais, vamos participar, né? Eu faço parte da UJL, a União Juventude e Liberdade, e como tal, eles fazem um trabalho excepcional no meio acadêmico, eles estão crescendo, e é muito bom estar com eles, aí na minha faculdade, representando a minha faculdade, nesse quesito da JL, trazer espectros diferentes, né? Não é só a esquerda que existe, né? A esquerda não é detentora da democracia, igual eles costumam dizer. Eles banalizaram a palavra democracia. Ah, tá atacando a democracia. Não tá, meu filho, não tá atacando democracia nenhuma. Não é só vocês os porta-vozes da democracia. Democracia é um jogo de pluralismo, né? E eles não entendem isso, mas o pluralismo deles é muito sintetizado na imagem do singular, né? Que não dá certo. Próxima pauta.
Próxima pauta, meus queridos, é sobre a questão do Flávio Dino. Flávio Dino que foi indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal, junto com o Gonê, né, a vaga da PGR. O Gonê na PGR, particularmente, eu não conheço o Gonê. Eu não tenho ideia sobre ele, não tenho histórico dele. Eu sei que ele foi um dos fundadores aí do Instituto IDP, né? E, inclusive o Flávio Dino estava junto. Eu acho isso assim meio perigoso, porque você tinha lá Gilmar Mendes e Gonê, é uma espécie de voluntarismo, voluntarismo privado que está rompendo e chegando aos cargos maiores da nossa república. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, é um lixo, é um escárnio. Lá nós não temos juiz, nós temos políticos vestidos com toga, né? Os juízes têm feito política, eles não sabem responder nos autos processuais, né? Porque o juiz não tem que ficar dando entrevista, né? Quem pouco se engana, o juiz não dá entrevista, não, ele não tem que dar, ele não é político, ele não é gestor público. Ele tem que ser transparente, mas nos autos processuais. Você tem que fazer alguma coisa e soltar uma notinha e pronto, né? Uma notinha explicando o que tiver que fazer, o que tiver que acontecer. Mas ele não tem que dar a cara, tem que dar entrevista, dar opinião política, fazer análise política. O papel do juiz não é esse. Não é esse. O Supremo Tribunal Federal, ele, ele misturou as coisas. Porque ao longo da história nós colocamos políticos no Supremo Tribunal Federal. Não nós, né? O presidente, os presidentes da República. E o Senado sempre abaixou a cabeça e anuiu. O Senado, raras vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, rechaçou e não aceitou um candidato não, algum pretendente do posto, né? Quase nenhuma vez, se eu não me engano, foram 2 vezes, que o Senado recusou o candidato aí, a pessoa que foi proposta pelo nosso presidente. Isso aí é surreal. É presidente que liga para ministro do Supremo que liga para senador para ameaçar. Cara, isso não é factível. Nós estamos numa falsa democracia onde votar não serve para nada, né? É, é fundamental aí que o Flávio Dino não vá para o STF. Eu acho que é fundamental que não só a direita, a centro e também até mesmo o PCO está aí concordando com o PCO de novo, né? Que tristeza, tô concordando com o PCO novamente, né? Tô cansado de concordar com o PCO. Mas enfim, é fundamental que o Flávio Dino ele não vá para o STF, porque nós temos o risco de politizar ainda mais a corte e de pegar um Alexandre de Moraes que é pior ainda. É um Alexandre de Moraes piorado. É piorado. O Flávio Dino, ele tem uma carreira aí jurídica, foi governador, também foi juiz, só que ele foi um juiz péssimo, um governador péssimo, tudo que ele fez foi péssimo. O histórico dele é péssimo. É só nós pegarmos os resultados lá do estado do Maranhão, da época que ele foi governador, índices péssimos, um dos estados mais pobres do Brasil, né? Um dos estados mais marginalizados do país. E mesmo ainda recebendo uma quantidade vultuosa de imposto, de recursos públicos que o próprio governo federal envia. Né? É uma vergonha. Né? É impressionante. Durante a época que ele foi magistrado, né, ele foi um dos que mais politizou na época, trazendo a questão do corporativismo, trazendo a questão das lutas sindicais para dentro da magistratura. A gente precisa disso, né? Não precisa. Né?
Eu acredito que o cargo do Supremo Tribunal Federal ele é mais importante até atualmente, e principalmente por causa dos limites que não existem, ele é mais importante que o cargo de um presidente da República. Pelo fato da última palavra ser do Supremo Tribunal Federal, acaba que isso dá um poder muito grande, né? É o poder da caneta. E essa PEC das decisões monocráticas, ela é urgente. Ela é urgente para tentar diminuir um pouco. A PEC dos mandatos também é urgente. Muita gente fala, mas vai dar insegurança jurídica. Os juízes vão ficar nas mãos dos senadores. Mas é bom a gente ter senadores nas mãos dos juízes. Pelo menos os senadores a gente consegue tirar. E quem sabe aí numa futura reforma política estabelecer até o recall, né? O recall que consegue aí, através de assinaturas populares, retirar os mandatários. Mas agora, o Supremo Tribunal Federal, o cidadão, ele está completamente aquém, porque o Senado não pauta impeachment de ministro do Supremo. Não pauta. Nós queremos ver outro cara maluco da cabeça, louco, né? Que não tem condição para estar lá, não tem personalidade, não tem carisma, não tem aspecto, não tem perfil para estar no Supremo. O Flávio Dino é um político. Nós estamos colocando outro político no Supremo. Vai fazer o quê? Campanha partidária? Para ajudar o PT nas próximas eleições? Como me ajudou agora? Porque essas eleições não foi o PT ganhando, eu não falo nem por causa de fraude de urna. Não falo nem por causa de fraude de urna. Em urna, né? Eu falo por causa da série de decisões que foram tomadas contra os aliados dos outros candidatos. O Novo sofreu, o PL sofreu, sofreram multas, sofreram aí, os perfis foram derrubados. Como que faz campanha hoje sem perfil nas redes sociais? Como que você precisa tomar cuidado com o que você vai falar? Isso não é uma democracia, cara. Então, e a gente quer ver isso de novo acontecer, acontecendo novamente, de maneiras mais voluptuosas ainda. O Flávio Dino não é um perfil adequado para o Supremo Tribunal Federal. Ele é um político. Nós não precisamos de um político naquela cadeira novamente. Não precisamos. O Senado tem o papel de recusar esse nome. Recusar. E é muito importante que haja as manifestações populares. É importante que os grupos, os movimentos, aí, MBL, o JL, PL, Novo, movimentos de combate à corrupção, movimentos de pró-transparência, movimentos aí pró-vida, até porque o Dino ele é abortista, né, comunista, fanático. É fundamental que essas pessoas se juntem. Não é pelo Bolsonaro, não é pelo MBL, o Renan do MBL, não é pela pessoa Y, pela pessoa X. É para uma ideia maior. Então, todo mundo, vamos lá, vamos fazer uma trégua. Vamos levantar uma bandeira aqui de Dino não até o final. Vamos para as ruas, principalmente porque senador não tem medo de telefonema. Telefonema só do Supremo. Eles morrem de medo de telefonema do Supremo. Não, tô recebendo mensagem aqui do Gilmar Mendes. Ele tem um processo contra mim, ele vai abrir esse processo. Enquanto isso, tá lá 10 mil pessoas ligando não muda. Não faz diferença. 10 mil pessoas é pior, é menos importante do que essa pessoa que tá lá no Supremo. Com processo. Mas quando as pessoas vão para a rua, vão lá, cercam os gabinetes, vão lá para a Avenida Paulista, vão lá para Copacabana, vão lá na torre lá da Bahia, em Fortaleza, quer dizer, vão lá para Curitiba. Quando essas pessoas todas elas vão para a rua e elas fazem presença principalmente nos gabinetes, na porta do Congresso, aí sim os congressistas eles sentem.
eles sentem o medo. Eles sentem que a partir dali pode surgir uma nova onda política e uma onda que pode derrubar eles nas eleições. Então, ou eles caem pelo ministro supremo, ou eles caem pelas próprias eleições. E pelas eleições vai ser muito fácil, porque a questão das manifestações, elas são perpetuadas. As questões no telefone passam rápido, né? A gente fez aí campanhas, diversas campanhas contra o Pacheco, contra diversos, contra até mesmo contra o Zanin, né? Não deu certo, porque a questão do telefone, ela é temporária. O povo já esquece, passa um tempinho e esquece. Agora as manifestações, as imagens ficam rondando, 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 para sempre. Cria-se um arquivo na mente de todo mundo. Cria-se um arquivo nacional aí na própria internet, utilizando essa internet para mostrar, mostrar, mostrar. E isso vai chamando mais gente, vai chamando mais gente, vai chamando mais gente. As pessoas vão criando coragem para falar, as pessoas vão criando coragem para ir contra. Né? É fundamental. Né? E o Flávio Dino não é um perfil desejado, não é um perfil assim ideal, não é um perfil que vai trazer pacificação para a corte, que vai moderar o discurso da corte, que vai trazer assim, mais trabalho do que discurso, né? Menos ativismo judicial. Gente, ativismo judicial sempre vai existir, mas a gente tem que controlar. Né? Um número gigantesco de decisões judiciais aí em prol de ativismo, eles causam essa mudança de muro, né? Elas furam as barreiras da teoria dos três poderes. O Congresso pode até abrir mão de discutir alguma coisa, mas é um direito do Congresso. É direito do Congresso de decidir quando bem entender. E caso as pessoas não gostem, é só eleger outros. É muito simples, é só eleger outros. Agora o problema é que quando você tem um juiz, você não consegue eleger juiz. O juiz não é eletivo, o juiz é escolhido. É fundamental que nós façamos campanhas nas redes sociais, é fundamental que nós façamos campanhas nas ruas, que nós vamos para as ruas, é fundamental aí que levantemos tags, todas as postagens possíveis aí que existirem, vai lá e coloca, a pessoa vai lá e coloca alguma coisa contra o Dino, né? Espalhar informação, fazer a informação ser disseminada, mandar e-mails para senadores, telefonemas para senadores, mas principalmente presencialmente. Nós não podemos ter medo de fazer as coisas presencialmente. Né? É fundamental. E o Supremo, nós pegamos aí, de certa forma, numa hora boa, porque o Supremo ele se desgastou muito com os próprios senadores, né, ameaçando e tal. Essas ameaças aí já duram tempos, mas também por causa do acontecimento aí da morte daquele rapaz do 8 de janeiro, né? Que mesmo com o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, mesmo com o parecer da PGR a favor da liberação dessas pessoas que já estavam debilitadas, o Alexandre de Moraes ignorou. O Alexandre de Moraes é um psicopata, né? Ele tem um aspecto de psicopatia gigantesca, né? Não é só a síndrome do pequeno poder, que daí tanto conversamos sobre, a síndrome do pequeno poder que faz com que a mínima fagulha de poder que a pessoa tenha irradie sobre si mesma, mas é uma espécie de psicopatia quando a gente olha assim. Ele desdenha das pessoas, ele se acha superior às pessoas, né? Ele é o ministro que mais evidentemente faz isso. Existem outros ministros, é claro, que fazem isso em menor grau e até mesmo outros que possuem decisões questionáveis, mas que são mais contidos, né? Alguns ministros que nós podemos dizer, o Fux ele não dá muita entrevista enquanto ministro, né? Ele dava quando era presidente, mas enquanto ministro não é apto de vermos aí ele dando muitas entrevistas, né? Essas entrevistas aí, elas
fazem com que a imagem do tribunal vai decaindo, porque o Supremo ele não é uma corte, não deveria ser uma corte política, apesar de ser uma corte política, né? Enfim, a gente tem que estruturar o Supremo Tribunal Federal inteiro, do começo ao fim, em questão de mandato, em questão, nunca vi existir vitalicidade em cargo público, é algo assim antiburocrático, vai contra a teoria da burocracia, um cara aí que tem até o final da vida dele para ficar lá, o Dino mesmo entraria ele ficaria até 2045, provavelmente, isso é um desastre, e pode ter certeza, porque se o Dino entrar lá, ele vai perseguir todos aqueles que tiverem com processos lá na mão dele e forem de direita. Podem ter certeza. Ele é um cara autoritário. Esses meses que nós tivemos ele aí na frente do MJ, nós vimos, assim, de maneira transparente quem é Flávio Dino. Um cara autoritário, um cara soberbo, um cara que manda, que quer mandar em tudo, que inventa lei até onde não existe, né? Nós vimos aí ele inventando lei de fake news. Gente, fake news não é crime, não existe. Onde é tipo penal? Qual é? Não existe. Ele inventando leis aí para botar moral nas empresas digitais. Ah, mas é isso, mas é aquilo. Inventando. Porque ele é um cara autoritário. É um cara soberbo. Um cara que tem um ego gigantesco. Né? Como não deixar um cara desse com o poder de uma caneta? Por enquanto eles ainda têm o poder da caneta monocrática, porque a PEC não passou e a PEC muito deve ser derrubada pelo próprio STF, tratada como inconstitucional. Gente, nós estamos perto de um desastre. Poucos veem isso. Nós precisaríamos estar realmente desesperados, né, com as atitudes que o Flávio Dino pode tomar enquanto ministro, né, em prol do Lula e contra as pessoas. Isso também até mesmo no ramo tributário, porque o Fernando Haddad está dependendo de uma série de isenções e processos que correm no Supremo Tribunal Federal, e praticamente o Fernando Haddad fica aí nas mãos do Supremo para fazer diversas ações aí do ramo tributário. Nós vimos aí a cobrança retroativa de impostos, algo assim um absurdo, né? Cobrança retroativa de impostos não tem como, né? Às vezes você está lá com a coisa julgada, aquilo que foi julgado já passou por todas as instâncias, você adquiriu o direito de não pagar aquele imposto, mas aí vai lá e muda o passado, né? No Brasil até o passado é incerto. Vai lá o Supremo, muda o passado e faz algo aí complexo, né? É uma situação assim complicada. O Supremo vai lá e apoia a cobrança retroativa desses impostos, né? Valida eles. É algo que nós não precisamos, certo? Então, eu acho que os dois assuntos principais da semana são esses: Flávio Dino e Xavier Milei. As duas perspectivas minhas sobre esses dois assuntos. Eu acho que é fundamental que as pessoas elas tenham mais proximidade com esses assuntos e trabalhem. Né? O trabalho da vida não é só o trabalho de ir lá tomar uma cerveja, trabalhar, tomar uma cerveja de novo e dormir. Não é. Além de estudar, além de trabalhar, é importante você estar antenado a esses assuntos, porque esses assuntos vão decidir o seu dia a dia também, principalmente seu dia a dia aí tributário, né? Ninguém quer pagar mais imposto, convenhamos, né? Ninguém quer dar mamata para político doido, nem para juiz malandro, igual aquela mulher, aquela magistrada lá de Santa Catarina, tratando com total desrespeito a testemunha, só porque ele não a chamou de excelência. Excelência, né? Ô, excelência, minha excelência. Ah, você não me chamou de excelência, né? Um absurdo. Enfim,
deixa isso para assunto para outro dia. Mas basicamente é isso. Eu quero agradecer quem assistiu até o momento. E espero contar com os senhores nos próximos vídeos. Deixa aí o comentário se gostou, se concorda, se discorda. Agradeço bastante vocês todos, ok? Até mais, pessoal.